Pois então, pessoal, a gente inicia. Quando a gente começou a estudar à distância, a gente estudou um pouco a respeito de conjuntos numéricos, a gente estudou um pouco a respeito de intervalos, enfim, a respeito de alguns conceitos da matemática. Mais adiante, a gente começou a estudar a respeito de noções relacionadas a funções, tá? Representação algébrica, situações do cotidiano, algum contexto que envolve função. Depois a gente começou a estudar a representação gráfica de uma função. E a gente já começa a estudar a respeito de função afim, tá? Aí, como eu vou fazer uma breve visão para vocês sobre função afim, que aí vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Inclusive, eu prefiro que vocês participem mesmo, questionem da afinidade, e depois, após essa breve revisão, eu vou fazer a correção do nosso último exercício, tá? Eu sugiro assim, que vocês podem deixar a câmera ligada e quando forem fazer, se tiver algum barulho por perto, deixa o áudio desativado também. Mas quando for fazer uma pergunta, eu prefiro que vocês comentem mesmo do que digite, tá? Porque eu prefiro que vocês participem falando, tá? Do que pode ser que eu não veja o que alguém digitou. Eu vou iniciar uma apresentação aqui agora. E aí, vocês me digam se estão vendo, tá? Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Tá tudo certo? Perfeito. Muito bem, gente. Olha, função afim, pessoal. Eu vou fazer uma breve revisão aqui. Olha, nosso estudo a respeito de função afim, a gente entende o seguinte, que a definição de função afim, tá? A gente pode... vou só pegar um marca-texto aqui para a gente ir rabiscando. É toda função f de R em R, tá? Ou seja, quando fala f de R em R, esse R aqui é o domínio e o segundo R é a imagem. Então, o domínio da função é real, qualquer número real, e a imagem é real, tá? Em que diz o seguinte, que f de x é igual a x mais b. Então, esse é o modelo básico de uma função afim, tá? F de x igual a x mais b. F é a imagem e x é o domínio, tá? Então, x é o domínio e o f de x, que no caso muitas vezes a gente chama de y, é a imagem, tá? Então, a gente diz o seguinte, que f está em função de x. Daí o nome que a gente fala função, ou seja, uma determinada... um determinado objeto está em função do outro, ou seja, o f depende do x, tá? Aí tem alguns exemplos aqui, f de x igual a 3, h de x igual a 1 quarto. Esses são casos específicos, inclusive eu vou voltar no slide anterior aqui. Ó, a gente tem alguns exemplos aqui, pessoal. O seguinte, f de x igual a 2x mais 1, certo? O a, no caso, foi 2 e o b foi 1. E assim por diante. A gente tem vários exemplos aqui que eu não vou focar em cada um deles agora. Acho que não tem necessidade, tá? E aí tem uns casos específicos. Por exemplo, olha, suponha que essa última função, p de x igual a raiz de 5. O x não aparece aqui, ou seja, essa função, independente do valor de x que você substituir, aqui, ó, como o raiz de 5 não está multiplicando por x, o resultado será sempre raiz de 5. Ele não vai variar. Esse tipo de função é o que a gente tem aqui, é chamada de função constante. É um caso específico da função afim. É um caso particular, ou seja, não deixa de ser função afim, mas também pode ser chamada de função constante, tá? Existe um outro caso também particular de função afim, que é chamado de função linear. Qual é a função linear? É toda aquela função em que o termo independente, o b, olha, o b aqui, é zero, ou seja, só existe o termo a, certo? Então, por exemplo, m de x igual a 3x, o a vale 3, o x é a variável e o b não existe, o b é nulo. Da mesma forma, no segundo e no terceiro exemplos aqui, tá? Esse tipo de função é chamado de função linear. Não precisa ficar preocupando com essas definições agora, pessoal, porque esses são detalhes que a gente vai aprendendo, tá, com o tempo. Não precisa preocupar, não. Um caso particular, também um outro que vocês vão ver mais adiante, é esse aqui, ó, chamado de função identidade. É toda aquela função em que o p de x é igual a x, ou seja, a função é igual à própria
variável é igual a x, ou seja, o a vale 1. Tá? Esse tipo de função é chamado de função de identidade. Ó. O a vale 1 e o b, que é o termo independente, vale 0. A gente fala o seguinte, ó, esse é o termo a e o termo b aqui é o termo independente. Tá? Enfim, são detalhes da função afim. Tá? Aí eu vou começar a revisar sobre a nossa atividade e debater com vocês a respeito dela. Alguém quer fazer algum comentário a respeito de função afim? Tem alguma coisa que queira perguntar antes de iniciarmos? Quando forem falar, podem ligar o microfone, tá? Ou digite no chat, mas eu prefiro que ligue. Enfim, olha, questão 14 do livro de vocês. Classifique cada função polinomial de primeiro grau como crescente ou decrescente. Aí eu pergunto para vocês, eu gostaria que alguém falasse. Alguém já percebeu assim como analisar se uma função afim é crescente ou decrescente a partir da sua função? O que eu posso observar nessa função para saber se ela é crescente ou decrescente? Alguém comente aí. Qual é a questão mesmo, professor? É a questão 14, mas na verdade eu perguntei assim, Gabi. Como que eu sei que uma função é crescente ou decrescente? Você saberia me dizer isso? Tipo assim, quando ela é decrescente e crescente? Isso. O que eu olho para essa função aqui, por exemplo? Como que eu sei que ela é crescente ou decrescente? Se ela estiver descendo, no caso ela vai ser decrescente, né não? Sim. No caso, você está falando quando você for olhar para o gráfico. Deixa meu celular ali. Se você for olhar para o gráfico, né, Gabi? Deixa meu celular ali. Gabi? Oi. Você diz que uma função é crescente quando ela estiver para a direita ou para a esquerda quando você está analisando o gráfico. Mas assim, olhando para a função sem a sua representação gráfica, o que você analisa? Observe. Você faz o seguinte. Eu vou tentar apagar esse... cadê? Borracha. Tá, deixa eu apagar aqui para a gente refazer. Olha. O que você olha então, pessoal, na função para saber se ela é crescente? Você olha o valor de A. Isso aqui que a gente chama de A, que no caso é coeficiente A. Se A for negativo, Gabi, ela é uma função decrescente. Se A for positivo, ela é uma função crescente, correto? Crescente. Isso. Correto. Como você já disse, Gabi, os demais também já sabem, Dani, André, Jéssica, Igor, você também, se tivesse o gráfico, a gente poderia olhar no gráfico. Se o gráfico dessa função for para a esquerda, ela é decrescente. Se ele for para a direita, ela é crescente, tá? Mas nesse caso, como a gente não tem gráfico, a gente olha aqui, ó, o coeficiente A, que também é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. A gente vai ver isso daqui a pouco. Se ele for negativo, então nesse caso aqui, ó, ela é decrescente, tá? Na letra B, aí eu te pergunto, qual é o valor de A nessa letra B aqui? Qual é o valor de A dessa função? O A não é o termo que aparece primeiro, não é a posição. Você tem que olhar o seguinte, o termo A é aquele número que está multiplicando pela variável x, tá bom? Perceba que o primeiro termo aqui não está multiplicando por x, então esse aqui é o termo B, tá? O termo A aqui no caso, pessoal, é quem está multiplicando por x aqui, ó. Quanto que é? O x está dividindo por 2, não é? Ou seja, exato. Quem está multiplicando por x é 1 dividido por 2, 1 meio. Tá? Por 2. 1 meio, isso, 1 dividido por 2. Então, assim, o valor de A é 1 meio. Como ele é positivo, a função é o quê? Crescente. Tá? Na letra B, C, o valor de A vale, quando não aparece aqui, quem é que está multiplicando por x? 2. Quando não aparece o número, a gente tem quantos x aqui? 1x, não é isso? 1 só. Quando não aparece, então o valor de A aqui é 1. Então essa função ela é crescente. Tá?
Isso Crescente. mesmo. Na letra D, que apareceu um A aqui, tá com certo. Isso aqui não é errado, é a letra D. Na letra D tem f de x igual a 1 menos 2x. Aí eu vou perguntar para vocês aí, pessoal. Qual é o valor de A e qual é o valor de B nessa função aqui? Quem é A e quem é B? O valor de... O valor de A e o valor de B? O valor de A é 1. Sim. Uhum. Acho que é. Mas você E o lembra... valor de B? Eu vou voltar aqui um dado para você ver, galera. Você lembra que a função ela é deste tipo, ó, f de x igual a x mais b. Mais B. A é aquele número que está multiplicando por x. Por X. B é o número que aparece sozinho, correto? Então, para você saber quem é A e quem é B, pessoal, vocês não tem que olhar, não é quem aparece primeiro ou em segundo lugar, não, porque a gente pode trocar isso aí. Você tem que olhar o seguinte, quem está multiplicando por x e quem não está. Então, se a gente voltar lá na questão, olha, já vê o seguinte. Olha, quem está multiplicando por A aqui nessa última letra, quem está multiplicando por x é quanto? Ó? Menos 2x. Menos 2. Então, ela é uma função decrescente, porque o valor de A é menos 2. Tá? Então, ela é decrescente. Perceba que nesse caso aqui, a ordem, olha, se você olhar aqui, a ordem não importa. O x apareceu em segunda posição. Quem está aparecendo primeiro aqui é o B, tá? Mas não importa a ordem, você tem que olhar quem está multiplicando por x. Então a função que não tiver o x aparecendo será decrescente? Não é isso. Olha, a função que não aparece o x, ela é constante. Mas nesse caso aqui, Gabi, a gente está dizendo o seguinte, o x aparece aqui, tá? Não está aparecendo? Aí, tipo assim, o que eu tô querendo dizer... No caso, vai ser o valor de A, né? O valor de A é aquele que está acompanhando o que está multiplicando por x. Quem é que está multiplicando por x aqui? Ó. Que no caso é o menos 2. Por isso que ela é Menos 2. Isso, ela é decrescente por isso. Decrescente. Tá? Aí sabe o que eu disse? É o seguinte, geralmente a gente vê assim, ó, f de x igual menos 2x mais 1. O x aparece primeiro, não é? O que eu estou chamando a atenção é para isso. Não importa a ordem, você tem que olhar para o x, independente se ele está aparecendo primeiro ou em segunda posição, tá? Só não pode confundir isso. Achar que o valor de A aqui é 1 por ele estar aparecendo primeiro. Não é. Esse valor aqui é o valor de B, tá bom? Certo? Então, certo. Vou ver a próxima. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Certo, então. Olha, questão 15, pessoal. A questão 15 fala o seguinte: estude o sinal das funções polinomiais de primeiro grau dadas por... O que é estudo de sinal, pessoal? Eu vou explicar para vocês o seguinte. Uma mesma função, existe uma parte dela que ela pode ser crescente, ela é positiva, uma parte que ela é negativa e um ponto em que ela é nula. Como assim? A gente vai ter que analisar aqui e interpretar a partir da representação gráfica, que isso ajuda muito. Perceba. Letragem então é o seguinte, ó. f de x igual a 3x mais 3 quartos. Que por sinal, vocês já perceberam que é uma função crescente, porque o valor de A é 3. Tá? Ok. Mas isso não importa. Primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, para fazer o estudo de sinal da função é calcular o zero dessa função. Como que faz para calcular o zero da função? Você pega a função e iguala a zero. Certo? Porque você está querendo fazer o quê? Você está querendo descobrir qual é o valor de x que eu vou substituir nessa função para que o resultado dela seja zero. Correto? Então, o zero da função é isso. Qual é o valor do domínio? Qual é o valor de x? Aqui, ó. Que quando eu substituir nessa função, o resultado será zero. Ou seja, 3x mais 3 quartos terá a imagem zero. Certo até aí? Professor, explica de novo, eu tô tentando cair aqui. Certo, tranquilo, isso é normal. Vou inclusive apagar aqui, tá bom? Olha. Pessoal, eu perguntei para vocês se vocês lembram o que é zero da função. Aí, olha. O que é o zero da função, pessoal?
é aquele valor do domínio que quando você substituir na função, a imagem será zero. Nós temos essa função aqui, ó, f de x igual a 3x mais 3/4. Eu quero descobrir o seguinte, qual é o valor de x que quando eu substituir, o resultado dela será zero, a imagem será zero? Ou seja, qual é o valor de x que quando eu substituir nessa função aqui, o resultado será zero? Tem um detalhe muito importante que é o seguinte. Antes a gente tinha uma função, agora deixou de ser função e passou a ser equação. Isso aqui, ó, é uma equação, tá? 3x mais 3/4 igual a zero. Por que equação? Porque a gente vai descobrir um valor fixo para x. Então você vai ter que resolver essa equação no primeiro grau, vocês já sabem. Isolar o x nesse 3x é igual a zero menos 3/4. Entendeu até aqui? Por que menos 3/4? Porque o 3/4 estava positivo no primeiro membro, a gente subtrai ele no segundo membro, não é assim? Ok. Então, ó, 3x igual a menos 3/4. Esse 3 não está multiplicando por x? Esse 3 aqui, ó. Quando ele está multiplicando, qual é a operação inversa? Entre aspas, como alguns falam. Como que ele passa para o segundo membro da igualdade? Dividindo, não é isso? Ou seja, eu vou pegar essa igualdade aqui e dividir por 3. Ó. É como se você simplificasse esse 3 com esse 3. Ficou como, então? X igual a menos 1/4. Correto? Então, esse é o zero da função. O que é que significa esse zero da função? Se você vier aqui no lugar do x, ó, esse x aqui, e substituir ele por menos 1/4, o resultado será zero. Correto? Correto. Ok? Aí, pessoal, eu vou pegar e vou projetar aqui no GeoGebra para gente analisar esse caso aí. Observe. Eu vou desenhar o gráfico dessa função aí. Se vocês estiverem conseguindo ver uma janela que aparece um gráfico aí, me digam, tá? Eu acho que vai aparecer aí daqui a pouco. Estão conseguindo ver um plano cartesiano aí? Tá aparecendo? Acho que não, né? Tá muito pequenininho, não dá pra ver não. Certo, eu vou mudar aqui, vou mudar agora. Deixa eu só trocar a apresentação aqui, que eu já vou voltar para lá, com a tela inteira. Ok. Pronto. Vai aparecer. Pronto, agora apareceu, né? Certo? Certo. Perfeito. Eu vou desenhar, pessoal, o gráfico. Vou desenhar aqui no software para ser mais rápido. Vou desenhar o gráfico daquela função que a gente estava estudando. Vou digitar aqui nessa parte inferior que está aparecendo a setinha, ó. F de x. F de x. F de x igual, eu estou escrevendo a função lá que nós tínhamos, f de x igual a 3x mais 3/4. Vai aparecer o gráfico dela aqui agora, quando eu apertar o Enter. Pronto, apareceu o gráfico dela. O que vocês estão conseguindo ver o gráfico? Sim, né? Sim. Perfeito. A gente descobriu lá aqui, ó, que o zero dela é quanto? Menos 1 sobre 4. Né? Isso a gente tinha calculado isso já. 4. Menos 1 sobre 4. Tá aqui, ó. Menos 1 sobre 4. Inclusive, você tem que saber o seguinte, ó, o zero da função é o ponto em que ela intercepta o eixo x. É esse ponto aqui, ó, de interseção, ó. Eu chamei aqui de ponto A. É o ponto que ela intercepta o eixo x. Esse ponto aqui, ó. Se vocês observarem, ó, ele está entre 0 e menos 0,5, ou seja, ele vale menos 1/4, que é menos 0,25. Tá vendo? Tá aparecendo aí, menos 0,25. Aí você vai dizer o seguinte, essa função, pessoal,
permitir alguém aqui. Essa função, ó, ela é positiva quando a imagem dela é positiva. Então, ó, a partir desse momento aqui, a partir desse ponto aqui, ó, essa função ela é positiva nesse eixo. Deixa eu marcar para vocês, ó. F de x maior que 0. Nesse momento aqui, essa parte rachurada de azul, ela é positiva. Por que ela é positiva? Porque ó, ela está acima do eixo x, concorda? Que a função está acima do eixo x? Tá, estão vendo isso aí? Que a função está acima do eixo x? Ou seja, o resultado dela aqui, ó, a imagem dessa função é sempre um valor o quê? Positivo, correto? Então, quando você marca o zero da função, ó, que é esse ponto aqui, menos 1/4, você diz o seguinte, f de x será, ó, f de x será maior que 0, f de x será maior que 0, esse ponto aqui, ó, f de x será maior que 0, quando x for maior que menos 1/4, correto? E ela será negativa quando... Em que posição do gráfico aqui que ela é negativa? Quando ela está abaixo do eixo x, não é isso? Ou seja, desse ponto A, desse ponto aqui, ó, para trás, correto? Ou seja, ela é negativa nesse ponto, ó, f de x menor que 0. Então, nesse intervalo, ela é uma função negativa. Por isso a gente diz o seguinte, ó, vou tirar um print aqui que vai ficar melhor. Vou explicar para vocês aqui. Não sabe, mano? Pronto. Aí eu retornei aqui e vou apagar esses rabiscos aqui para eu falar de novo o que eu havia comentado aqui. Observe. Deixa eu voltar para o slide. Cadê? Aqui. Deixa eu apagar esse rabisco. Pronto, pessoal. Observe. O zero da função a gente descobriu que foi quanto? Menos 1/4. Está aparecendo aqui, ó. O zero da função é menos 1/4. Esse menos 1/4 é esse ponto aqui. Estão vendo ele no gráfico? Sim, né? Ok. A partir desse ponto, você percebe o seguinte, ó. Essa função, ela é sempre... A imagem dela é sempre o quê? Positivo. O valor de y é acima de 0, concorda? Ou seja, o f de x será 0 quando x for igual a menos 1/4, porque é o zero da função, é o ponto aqui ó, que intersecta. O y não é nem positivo nem negativo. O f de x será maior que 0, ou seja, o y será maior que 0 quando o domínio for um valor aqui, ó, maior que 1/4. Nesse intervalo aqui, ó, ela é positiva. E nesse outro intervalo aqui, ela é negativa, certo? Então, ó, eu quero que vocês analisem o seguinte. Como você vai saber, então, fazer o estudo sinal dessa função? Você olha no gráfico dela, desenha esse eixo x, aí, somente o eixo x. Tá? E aí você diz o seguinte, ó. Quem está acima do eixo x aqui é positivo e quem está abaixo do eixo x é negativo, certo? Se alguém puder desligar o som, é uma colega que pediu aqui só enquanto eu estou falando, aí depois, quando for falar, vocês liguem, tá? É só para não atrapalhar mesmo os colegas aí. Aí a gente diz o seguinte, ó, pessoal, que essa função é maior que 0 quando x for maior que 1/4, que é esse valor aqui, ó, menos 1, isso equivale a menos 1/4. Vou ter que tentar escrever aqui, menos 1/4, é esse ponto aqui, ó.
Se o domínio for maior que ele, a função é positiva. Se o domínio for menor que menos 1/4, a função é negativa. É o que a gente escreveu aqui, ó. F de x é maior que zero quando x for maior que menos 1/4. F de x é menor que zero quando x for menor que menos 1/4. E isso aqui que a gente fez ao final é o estudo de sinal dessa função. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso aí? Eu tentei mostrar aqui no gráfico, tentei falar um pouco mais. Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Alguém que não entendeu? Alguém? Vocês entenderam esse estudo de sinal? Certo. Vou passar para a próxima, que aí vai ficar mais fácil para a gente analisar. Outro exemplo, letra B. Estudo de sinal dessa função aqui agora. G de x igual a menos meio x mais 1. Observe. Primeira coisa que você tem que fazer. Vou seguir a ordem que vocês têm que fazer para fazer o estudo de sinal. Calcular o zero da função. Porque o zero da função é o ponto de variação do sinal. Ou ela deixa de ser negativa e passa a ser positiva, ou ela deixa de ser positiva e passa a ser negativa. Então a gente tem que calcular esse zero da função. Como faz para calcular o zero da função aqui? Você pega a sua função e iguala a zero. Igualei, ó. Menos 1 meio x mais 1 igual a zero. Resolva. Menos 1 meio x é igual a 0 menos 1, que estava positivo. Então, a operação inversa aqui é a subtração, tá? Por isso que ele está negativo, ó. Menos 1 meio x igual a menos 1. Como o x está negativo, a gente percebe que a gente multiplica a equação por menos 1. Não é isso? Ou seja, muito bem, Jéssica. Eu vi sua mensagem aqui agora. Então, o que você faz, então, pessoal? Você vai pegar essa equação e multiplicar por menos 1. Quem estava negativo ficou positivo, ó. O menos 1 meio ficou 1 meio e o menos 1 ficou 1, tá? Eu vou pedir só para Gabriel desligar o microfone um pouquinho. Quando você for falar, você liga, tá bom? Então, pessoal, ó, 1 meio x é igual a 1. Como esse 2 aqui está dividindo, a gente faz aquele processo, ó, multiplica meio pelos extremos, tá? Então, ó, como que vai ficar aqui agora? Ficou da seguinte forma, ó. A gente multiplica aqui meio pelos extremos, ficou, ó, x é igual a 2, ou seja, 2 é o zero dessa função. Se você vir aqui e substituir o x por 2, o resultado será, ó, 0, tá bom? Então, esse é o ponto de mudança de sinal dela. A gente vai ter que, então, analisar o gráfico dessa função para poder fazer o estudo de sinal agora. Como a gente vai analisar o gráfico dela? Vou desenhar no nosso software aqui de novo, tá? Para a gente poder analisar melhor. Olha, vou fazer aqui. Vou escrever o gráfico dela aqui nesse software chamado GeoGebra. É um software muito interessante, tá? Consegue baixar até no próprio celular. G de x, eu digito aqui e já desenho o gráfico para mim. Ó. G de x igual a menos 1 dividido por 2, x mais 1. Aí apareceu o gráfico dela aqui já. O zero da função a gente descobriu lá na questão, foi quando nós descobrimos aqui, ó, que o zero dela é 2, x igual a 2. Justamente, o que é o zero da função? É o ponto que ela intersecta o eixo das abscissas. Ela interceptou aqui em 2. Vocês podem ver isso, que ela interceptou no ponto 2. Olha, certo? Já aparece aqui, ó. Intersectou aqui em 2. Ok. Aí eu vou perguntar agora para vocês. Vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder aqui. Quando o valor do domínio for menor que 2, esse intervalo aqui para o domínio menor que 2, ou seja, anterior ao 2, a função é positiva ou é negativa? Olha aqui no gráfico. Quando o domínio for menor que 2, do 2 para trás, ela é positiva. Nesse intervalo aqui, ó, ela é positiva ou é negativa? Hein? Ela está acima do eixo x ou abaixo quando x for menor que 2? Hein? Sendo positivo, né? Alguém? Nesse intervalo que eu acabei de marcar aqui, ó, ela é negativa ou é positiva? Eu pergunto, a imagem dela, o resultado dela está acima do eixo x ou abaixo? Se eu pegar um ponto aqui, ó, por exemplo, escolher um ponto aqui, qualquer, esse ponto aqui, a imagem dele aqui é positiva
Essa imagem é positiva ou é negativa? É isso que você tem que olhar. Essa Positiva. imagem, ó, muito bem, ela é positiva, porque você percebe que ela está acima do eixo x. Então, assim, essa função, ela será positiva toda vez que o x for menor que 2. Então, ó, ela é positiva, tá? E ela será negativa toda vez que o x for maior que 2, tá? Vou projetar lá no nosso slide para a gente entender melhor esse caso. Vou recortar aqui para a gente analisar. Olha, cadê? Vai ser rápido. Aqui. Pronto. Eu vou aumentar aqui agora para vocês enxergarem melhor. Perfeito, já está aqui. Olha, o zero da função nós já calculamos e vale 2. O zero dessa função vale 2. Então, ó, o zero dela é 2, que é justamente esse ponto aqui, ó, o ponto de interseção. Como a colega já disse aí, nesse exemplo, você desenha o gráfico dela aqui, só desenha o eixo X, marca o zero e traça a reta. Aí você olha, como o valor de A é negativo, olha, essa reta será para a esquerda. Então, você já desenha esse gráfico aqui sem precisar substituir valores, tá? Você só olha o zero da função e o valor de A. Você marca o ponto do zero da função aqui, que é 2. Como ela é para a esquerda, você passa um gráfico aqui, ó, para a esquerda. Você percebe que nesse intervalo aqui ela é positiva. Nesse intervalo aqui ela é negativa. Então, ó, essa função ela é igual a zero quando x for igual a 2, que é esse ponto aqui, ó, ela é nula nesse ponto. Ela será maior que zero quando x for menor que 2, perceba, é o que eu marquei de vermelho aqui, ó, positivo. E ela será menor que zero, ou seja, ela será negativa, é a última linha que está aparecendo aí, quando x for maior que 2, ou seja, para qualquer valor de x maior que 2 aqui, ó, essa função ela é aqui, ó, negativa. Isso é o estudo sinal da função, correto? Então, o que você tem que fazer? Primeiro você calcula o zero da função, descobri que é 2. Aí você vai lá, vou fazer aqui, vou fazer de outra cor para vocês verem. Vou fazer de amarelo. Depois que você calculou o zero da função, que viu que é 2, você vai lá e faz o seguinte, ó. Traça uma reta aqui, perfeito. Vai lá e marca o 2. Põe uma bolinha aqui e escreve que esse ponto vale 2. Você vai lá e olha agora o A da função. O A está aqui, ó. O A é negativo. Se o A é negativo, quer dizer que essa função ela é para esquerda. Então você vai lá agora, ó, e traça uma reta aqui, ó, para esquerda, passando nesse ponto. Aí você olha esse desenho que eu fiz aqui agora. Um pouquinho torto, porque eu estou usando o notebook. Nesse intervalo ela é positiva, nesse intervalo ela é negativa. E você conclui. Quando x for menor que 2, a função é maior que zero. Tá aqui. Quando x for maior que 2, a função é menor que zero. E quando x for igual a 2, que é exatamente esse ponto de interseção, ela é nula, é igual a zero. Tá? Então, acho que é isso, viu? Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tentei falar um pouco mais a respeito disso para tentar esclarecer as dúvidas, ok? Eu vou passar para a próxima questão, e aí se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, ok? Certinho. Questão 16. Determine a lei de formação de uma função polinomial de primeiro grau, sabendo que o zero da função, informação importante, zero da função é menos 1 meio. E que o ponto de interseção do gráfico referente a essa função com o eixo y é 0 e menos 3 quartos. Temos duas informações importantes aqui. O zero da função é aquele valor de x, tá? Que quando você substituir o resultado, a imagem será zero. Que valor de x que é esse? Ó? Menos 1 meio. Então ela vai intersectar o eixo x em menos 1 meio. E também fala que a interseção do gráfico dessa função com o eixo y é 0 e menos 3 quartos. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Nós temos o seguinte, a lei de formação da função ela é desse modelo aqui, ó, f de x igual a x mais b. A gente quer justamente descobrir essa lei, a questão disso, ó, determine a lei de formação. A gente quer descobrir essa função aqui, ó, o valor de a e o valor de b, correto? Então vamos lá, a gente vai ter que usar essas informações. Aí você já tem, quando falar isso aqui, você já tem que perceber o seguinte, ó, se o zero da função é menos 1 meio, você já sabe o seguinte, quando x for menos 1 meio, o resultado, o f de x, será zero, porque é o zero da função, ok? E outra coisa,
o ponto de interseção do gráfico referente a essa função com o eixo y, que é aquele eixo da vertical. Lembra? Você tem um plano cartesiano assim, ó. Certo? A função, pessoal, ela vai interceptar o eixo y aqui, enquanto, ó, menos 3 quartos, ela vai interceptar por aqui, ó, em menos 3 quartos, correto? Esse valor aqui é menos 3 quartos. Vocês lembram o seguinte, o ponto de interseção com o eixo y é sempre o valor de b. Ela vai interceptar no eixo y sempre no valor de b. Como a questão diz que ela intercepta aqui em menos 3 quartos, você já descobriu o quê? Que o valor de b vale menos 3 quartos. A função afim, o termo independente que a gente chama de b, é sempre o ponto de interseção com o eixo y. Se ela interceptou o eixo y em menos 3 quartos, quer dizer que b você já descobriu. Ó. B vale quanto? Menos 3 quartos. Inclusive já apareceu aqui, ó, certo? Ok, já descobrimos b. Só falta então a gente descobrir o valor de a agora. O que a gente vai descobrir o valor de a? Se você já descobriu que b vale menos 3 quartos, pessoal, é só você substituir o valor de b na função, tá? E substituir agora o zero da função, ou seja, o x por menos 1 meio, ok? Então, ó, o que a gente faz? Através do zero da função, a gente conclui o seguinte. Quem é o zero da função? É menos 1 meio, ou seja, quando o x for menos 1 meio, a imagem y será zero. É o ponto que ela intersecta aqui, ó, o eixo x, justamente nesse local. Ó, o x vale menos 1 meio, tá? Então, esse ponto aqui vale menos 1 meio. E o y é zero, que está intersectando. Então, eu vou substituir, ó, esse x da função por menos 1 meio. Vou substituir o y, que é a imagem, o f de x, por zero, porque eu sei que vai ser zero. E vou substituir o b por quanto? A gente acabou de descobrir que o b vale quanto? Menos 3 quartos. Depois que eu substituir isso aqui tudo, eu vou descobrir justamente quem é o nosso a. Correto? Vamos lá? Então, ó, ax mais o valor de b, que a gente sabe que é menos 3 quartos, é igual ao f de x. Vou substituir agora. A vezes quem é x? É menos 1 meio. Menos 3 quartos igual o resultado da imagem da função, que é quanto? Zero. Tá? Então, ó, eu substituí o a, ou melhor, o a eu quero descobrir. Substituí o x por menos 1 meio. Substituí o y por zero, tá aqui. E substituí o b por menos 3 quartos, que a gente acabou de descobrir. E aí a gente vai calcular o valor de a. Ó, a vezes menos 1 meio é menos a sobre 2. Menos 3 quartos a gente somou no membro oposto, ficou mais 3 quartos. Então ficou menos a sobre 2 igual a 3 quartos. Está aqui. Tá? O que eu faço aqui agora, pessoal? Como o a está negativo, multiplicamos por menos 1. Tá? O a ficou positivo e o 3 quartos ficou negativo. Tá? Geralmente a gente faz assim, né? Pega esse 2 que está dividindo e multiplica no membro oposto. Ou você pode fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui para mostrar o jeito que eu fiz, que foi um jeito mais rápido. Você pega e simplifica esse 2 com esse 4. 2 por 2 resulta 1, não aparece. 4 por 2 resulta 2, ou seja, o valor de a é menos 3 meio. Tá? Se a é menos 3 meio e b, a gente acabou de descobrir que b vale menos 3 quartos, tá aqui, ó. Então a função é como? A função é essa aqui, ó. Vou apagar aqui. A função é essa aqui, ó. Menos 3 meio x menos 3 quartos. Ou seja, a gente substituiu o valor de a por menos 3 meio, que a gente acabou de descobrir, tá aqui. Olha ele aqui. E o valor de b a gente tinha calculado que era quanto? Menos 3 quartos. Então a função é essa aqui, ó. F de x igual a menos 3 meio x menos 3 quartos, tá? E ela é uma função decrescente. Correto? Então, o que você faz? Você substitui as informações que você tem. Aí o detalhe da questão aqui, ó, é o seguinte. Quando fala zero da função, você já tem que ficar atento. Se é o zero da função, é o valor de x, ó, menos 1 meio, que quando você substituir na função, a imagem será zero. Tá? E outra coisa importante. O ponto de interseção com o eixo y é sempre o valor de b. Se o ponto de interseção for 0 e menos 3 quartos, então b vale menos 3 quartos. Tá? Ok. Alguém quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa a respeito disso aí? Não. Ok, vou continuar então, viu? Questão 17. Dada a função de lei igual a f de x igual a m menos 1 meio x mais 7,
Discuta para que valor de m a função é crescente e para que valor de m a função ela é decrescente. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já lembra que o coeficiente A é aquele número ou aquela expressão que está multiplicando por x. Quem é que está multiplicando por x nessa função aqui? Nessa função, quem é que está multiplicando por x? É tudo isso aqui, não é? Não tem um parêntese? Então, o valor de A é tudo isso que está entre parênteses. Ou seja, é m menos 1 meio, correto? Correto, Bia? Correto. Gabi? Perfeito. Então, o valor de A é m menos 1 meio. Aí não tem como aqui a gente saber se ela é crescente ou se ela é decrescente. Por quê? Se fosse só menos 1 meio, a gente saberia que ela é decrescente. Mas tem um m aqui, ó. Então, ela vai ser crescente ou decrescente, depende do valor de m. É isso que a gente vai fazer, ó. Perceba, eu vou fazer bonitinho para vocês. O valor de A é isso que eu marquei, ó. Isso aqui, ó. M menos 1 meio. Aí tem duas situações. A função será crescente quando? Primeiro quadradinho aqui. Primeiro retângulo. A função será crescente quando esse valor de A, M menos 1 meio, for o quê? Que sinal que é isso aqui? Maior que 0. Ela será crescente quando tudo isso aqui que está em parênteses for maior que 0. Ou seja, quando o m for maior que, não está m menos 1 meio, fica m, o menos 1 meio vai para o segundo membro como mais 1 meio, né? Ou seja, ela será crescente quando o m for maior que 1 meio, tá? A gente pegou isso aqui, ó, e operou para o segundo membro, tá? A gente fez isso. Ok, quando o m for maior que 1 meio, ela é crescente. E ela será decrescente quando tudo isso que está dentro do parênteses for o quê? Menor que 0. M. Então, ó, m menos 1... é 0. M menos 1 meio é menor que 0. Então, M é menor que 1 meio. Por quê? O menos 1 meio aqui é negativo, a gente escreve ele positivo aqui, ó, no segundo membro, tá? Então, a gente já fez o estudo da variação dessa função aí, tá? Em função de M. Ela será crescente quando o M for maior que 1 meio e será decrescente quando o M for menor que 1 meio. Você pode até substituir aqui para testar. Aí alguém poderia perguntar. Aqui fala maior e menor. Ele nunca poderá ser igual? Poderá. Só que se você substituir o m aqui, ó, esse m por 1 meio, esse m aqui, ó, por 1 meio, 1 meio menos 1 meio é quanto? 0. Então vai ficar 0x. O x vai anular. Ela vai ser uma função constante. Só vai existir o 7, ó. Essa parte aqui, ó, vai anular, tá? Vai ficar constante. f de x igual a 7. Se ela é constante, ela não é nem crescente nem decrescente, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Gabriela, entendeu? André, Dani, Jéssica, Jamile, Joana, Kézia, Gilmar. Entendi, sim. Tá. Oi? Eu entendi pro futuro. Perfeito. Ok, próxima questão. Sabendo que o zero da função polinomial do primeiro grau dado por f de x igual a menos 5 mais k, x, menos 3k menos 2 é menos 4, ou seja, o zero da função é menos 4. Você já nota que se é zero da função, quando você substituir o x por menos 4, o resultado da função será o quê? Zero. É a raiz da função, tá? Quando substituir o domínio por menos 4, a imagem será zero. Aí eu pergunto, o nosso A aqui é muito parecido com o caso anterior. Quem está multiplicando por x é tudo isso aqui, ó. Menos 5 mais k. Isso aqui tudo é o valor de A, tá? É tudo que está multiplicando por x. Aí, para a gente verificar se ela é crescente ou se ela é decrescente, a gente vai ter que descobrir, então, qual é o resultado desse parênteses aqui. Para saber se ele é positivo ou se ele é negativo, o resultado dele, tá? Como a gente vai fazer para descobrir isso, pessoal? Alguém já fez essa questão? Tem alguma sugestão? Alguém já fez essa questão? Quer fazer alguma sugestão, um comentário? Quer sugerir um jeito para eu fazer aqui? Vou entender isso. Eu não entendi o que você falou, não fala de novo, hein? Eu perguntei se alguém quer fazer um comentário, quer sugerir um jeito de fazer essa questão. Quer fazer algum comentário dessa questão aqui? Se alguém quer falar como tentou fazer, como fez. Até agora tá de boa pra mim, ó. Okay. Só na outra questão que eu não sei nada. Pra mim também. Certo.
Mas o que eu perguntei, na verdade, foi o seguinte. Alguém quer falar assim, sobre essa questão aqui? Como fazer? Antes de eu falar? Não, né? Não, pode começar a falar. Ok. Ó, vou fazer assim então, pessoal. Perceba, nós já vimos o seguinte, que o valor de A dessa função é tudo isso que está multiplicando pelo x aqui, ó, tá? É menos 5 mais k. Inclusive, eu até circulei aí já, ok? Aí, como ele quer saber se a função é crescente ou decrescente, a gente vai ter que, então, ó, calcular o valor de A, tá? O valor de A dessa função. Então, olha, o valor de A dessa função é tudo isso que eu circulei de vermelho aqui, ó. Menos 5 mais k. Estou circulando de amarelo agora. Para a gente descobrir o valor desse parênteses, a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós podemos, tá, pegar e substituir, ok? Substituir o zero da função, que a questão já nos deu o zero. Quando a gente substitui o zero, ó, o zero da função é menos 1 quarto. A gente substitui esse x por menos 4. E se é o zero da função, o resultado f de x vai ser quanto? O próprio zero. Zero da função quer dizer isso. Quando você substitui o x por aquele valor, a imagem, ou seja, o resultado da função, o resultado dessa igualdade aqui é zero. É um valor do domínio que quando você substituir, a imagem é zero. Então, bora fazer isso. Ó. Eu peguei o x, vim aqui, ó, substituí o x por... Olha ele aqui embaixo, ó. Substituí o x por menos 4. E o f de x, o resultado foi quanto? Zero, certo? Tá aqui. Vamos lá, então, resolver essa igualdade aqui, ó. Essa equação. A gente fez o seguinte. Pegou os parênteses aqui e multiplicou. Ó. Menos 5 vezes menos 4 deu 20. K vezes menos 4. Tem um erro aqui, né? K vezes menos 4 tem que ser menos 4K. Vou ter que acertar aqui, ó. Menos 4K. Menos 3K. Menos 6 menos mais, ficou mais 2. Aqui eu coloquei de amarelo. Eu ia falar agora. Eu coloquei de amarelo aqui, tá? Eu vou ter que fazer aqui agora com vocês. 20 menos 4K menos 3K mais 2. Aí eu somo. 20 somado com 2 resulta 22, não é isso? Aí eu pergunto. Menos 4K Exato. com menos 3K resulta quanto? Menos 7K. Correto? 7. Estão conseguindo ver o que eu estou rabiscando aí, consertando? Correto. Sim, né? Então, eu vou colocar de vermelho aqui, ó. 4. E aqui é 7. É até bom que vocês acompanhem. Eu quero descobrir o valor de K. Eu pego esse menos 7K, que estava no segundo membro, e escrevo ele no primeiro membro com sinal trocado. Era menos 7K, ficou mais 7K. Correto? Igual a 22. O 7 não está multiplicando pelo K, o que eu faço? K é igual a 22 dividido por 7. Então, esse é o valor de K. Correto? Vou rabiscar isso aqui. Já terminou. O K é 22 sobre 7. Eu pergunto, para a gente saber se a função é crescente ou decrescente, a gente tem que olhar o valor de A, não é? Quem é A aqui? A é tudo isso que está multiplicando por X. Concorda? 7. Ou seja, Concordo. o nosso A ele é menos 5 mais K. Certo? O nosso valor de A é menos 5 mais K. Como eu já sei o valor de K, eu vou pegar e substituir, ó. Pegar o valor de K e substituir no lugar de menos 5 mais K. Ou seja, vai ficar como? Menos 5. Eu já fiz aqui, só que eu estou tentando fazer porque o outro lá tem um erro, tá? Menos 5 mais... Qual é o valor de K? 22 dividido Por 7. Aí eu pergunto, o que eu faço para somar uma fração com um número inteiro? Muitas pessoas erram isso. Vem aqui e somam menos 5 por 22. Você já lembra, Gabi, que para você somar, você tem que tirar um MMC, né? MMC de 7 e 1. Que é quanto? Ó, 7. Aí você faz o seguinte. 7 dividido pelo 1, que está no denominador menos 5. Então, 7 dividido por 1 é 7. Vezes menos 5 dá quanto? Menos 35. Correto? Mais 7 dividido por 7 dá 1 vezes 22. É o próprio 22, não é isso? 22. Isso Exato. é igual. Menos 35 com mais 22, você está devendo 35, pagou 22.
Você ficou devendo Menos quanto? 66. Perceba. Exato? Pensa aí, você tinha menos 35, você está devendo 35 e pagou 22. Você ficou devendo quanto? Você descontou sua dívida, 13. diminuiu. Ficou 13. Então, você conserva o sinal do maior, que nesse caso é o menos, conserva o sinal do maior dele, subtrai 35 menos 22, Menos 13. menos 13. Correto? Então, ó, menos 3 dividido por 7. Então, quer dizer o seguinte, quando você resolver esse parênteses aqui, o resultado dele foi quanto? Menos 3, 7. Menos 13 sobre 7. Aí eu pergunto, a função é crescente ou decrescente? Decrescente. Muito Ele vai bem. decrescente. Decrescente porque o valor do parêntese que se refere a A resultou em um valor negativo. Esse valor de B aqui não importa. A gente só precisa olhar o valor de A. Correto? Correto. Posso continuar, né? Pode. Perfeito. Mais ninguém fez algum comentário? Eu acho que tá... Posso passar aqui. Eu já tinha feito essa questão, só que eu fiz com aquele errinho lá. Foi até bom que vocês acompanharam aqui como que eu fiz, tá? Por isso que acabou aparecendo. Aí eu vou fazer um comentário para vocês a respeito desse valor de A que a gente tanto comenta. A gente fala que a função é crescente quando ele é positivo, a gente fala que ele é decrescente quando ele for negativo. Perceba. Esse valor de A, pessoal, que está aparecendo aqui, na função, que a gente sempre vê na função, esse A, ó, ele recebe alguns nomes diferentes, depende do contexto. Às vezes, a gente chama ele de taxa de variação. O que é taxa de variação? É assim, quando você substitui o valor de x na função, o domínio da função, o y está aumentando, entre aspas, com que velocidade? A imagem muda muito ou muda pouco? Aumenta ou diminui? Então a gente fala que isso é taxa de variação da imagem em relação ao domínio. Ou outras situações chama ele também de coeficiente angular. Porque você pode olhar nessa reta aqui e imaginar um ângulo aqui. Ó. Vou até mostrar para vocês daqui a pouco esse ângulo. Ele fala de coeficiente angular. Tá? Ok. Mas eu vou começar a explicar então o que é isso. Só porque em algumas situações você vai acabar vendo esse nome. Taxa de variação ou coeficiente angular. Tá? Perceba. O que é a taxa de variação? Ela quer saber o seguinte. Quando você pega essa função aqui e muda o valor de x, quando você muda esse valor de x da função, o domínio da função, a imagem dela varia com que velocidade? Aumenta muito rápido, ou diminui muito rápido, ou é uma coisa lenta. É isso que a gente fala que é a taxa de variação, tá? Então, ó, vou colocar de outra cor aqui. O seguinte, o A a gente chama aqui o seguinte, ó, o A é a razão, como está escrito aqui, ó, a razão entre a variação das imagens, ou seja, isso aqui é a imagem ó, f de x2, ou seja, é a imagem, quando o domínio foi x2, está aqui no gráfico, tá vendo? A imagem foi quanto? F de x2, tá aqui, ó. Quando o domínio foi x1, a imagem foi f de x1. Aí eu quero saber o seguinte, a razão entre a diferença das imagens, ou seja, o f de x2 menos o f de x1, dividido pela diferença dos domínios. Vou apagar aqui para eu explicar daqui. Observe. Quando eu aumentei o x1 para o x2, perceba, a imagem passou de f de x1 para f de x2. Eu quero saber isso. Qual é essa razão entre a variação da imagem, aqui no eixo y, e a variação do domínio, tá? No eixo x. Ela quer saber essa razão, com que velocidade que está aumentando. Perceba o seguinte, ó, quando o domínio era x1, a imagem era f de x1, estava aqui. Tá? Quando o domínio passou a ser x2, esse ponto aqui, ó, quando o domínio passou a ser x2, a imagem foi lá e aumentou, foi lá para f de x2. Ela quer saber com que velocidade isso varia. Aí, para você descobrir essa taxa de variação, é um outro jeito de você calcular o valor de A. O que você faz? Você vem aqui e faz isso, ó. Você pega o valor da imagem, tá? A variação da imagem, ó. A primeira imagem, ou melhor, a última imagem, no caso foi essa, menos a primeira imagem. Por isso a gente chama de delta. Em física a gente vê muito isso. Delta y é a variação, tá?
a diferença. Então, a segunda imagem menos a primeira, dividido pelo primeiro domínio, o segundo domínio menos o primeiro, tá? Ou seja, a gente pegou o primeiro ponto, ó. Esse é o primeiro ponto e esse é o segundo ponto, tá? Então, a gente faz o seguinte. Pega a segunda imagem menos a primeira, dividido pelo segundo domínio menos o primeiro. Então, f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1. Vou mostrar aqui no exemplo para vocês, que vocês vão entender do que a gente está falando, tá? Para vocês entenderem essa razão aí. Aqui na questão perguntou o seguinte. Observe o gráfico das funções afins g e h, letra A. Sem fazer os cálculos, tá? Sem fazer os cálculos, estime qual das funções tem maior taxa de variação. Aí eu pergunto para vocês, olhando esse gráfico aqui, ó, qual dessas funções, a g ou a h, que você acha que quando você modifica o valor de x, o y está variando mais rápido? É essa função g ou é a função h? Qual é a que está? A função g. Muito bem, galera. Por que a função é isso então, galera, a gente chama isso de taxa de variação. Isso depende do valor de... Variação. Depende do valor de De A, Gabi. Você poderia dizer que o valor de A nessas duas funções aqui ele é positivo, não é? Nas duas. Porque as duas são o quê? Exato. Crescentes. No entanto, Sente. qual é a diferença do valor de A da função G para o valor de A da função H? O valor de A da função G é a taxa de variação, ele é maior do que o da função H. Por que você sabe disso? Porque de acordo com você varia o domínio, a função G, a imagem varia mais rápido do que a função H. Correto? Perceba que ela ficou maior, certo? Então a gente chama isso de taxa de variação, ou de coeficiente angular, porque tem esse ângulo aqui, certo? É a tangente desse ângulo aí. É a variação do cateto oposto, que no caso é o y, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é o x, que é o domínio. Mas eu não vou aprofundar nisso aqui, não. Aí, beleza. Então, você já percebeu aqui na letra A que a função que varia mais rápido aqui, que tem maior taxa de variação, é a função g. Aí, pergunta. Calcula o coeficiente angular das retas, que são os gráficos de g e h. O coeficiente angular, como eu já falei para vocês, é o valor de A, tá? Como faz para calcular o valor de A? Ó, A de g, você pega, vai lá na função g, escolhe dois pontos dela, tá? Eu vou marcar de outra cor aqui para vocês verem. Vou marcar aqui de outra cor para vocês verem, ó. Não é isso que eu quero fazer. É isso aqui. Eu vou pegar essa função g e vou escolher esses dois pontos. Esse primeiro ponto, esse segundo ponto e o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto, o valor de x dele é 0 e o y é menos 1. Já o segundo ponto, o x vale 1 e o y vale 0. Então, vou marcar assim. O valor de x do primeiro ponto é 0, que é esse ponto aqui, ó, no eixo y, e o y vale menos 1, tá? Já o segundo ponto que eu marquei de vermelho aqui, como ele está intersectando o eixo x, o x vale 1, quando intersecta o eixo x, né, o y é 0, é o zero da função. Aí o que você vai fazer? Você vai lá e pega f de x2 menos f de x1, ou seja, o y do ponto 2, que é 0, menos o y do ponto 1, que é menos 1, tá aqui, ó. 0 menos menos 1, dividido pelo x do ponto 2, que é 1, menos x do ponto 1, que é 0. Então, 1 menos 0, tá? Então, ficou o seguinte, ó. 0 menos menos 1 ficou 1, que fica 0 mais 1, né? E 1 menos 0 é 1. Então, 1 dividido por 1 é 1. Então, a taxa de variação dessa função g é 1. O valor de a da função dela é 1. De maneira semelhante, você faz com a função h. Pega esse ponto aqui da função h e esse ponto aqui da função h, tá? Então, ó, o valor da imagem aqui é 0 e da imagem do segundo ponto aqui é 1. Então, ficou 0 menos 1. O valor de x aqui é menos 3 e aqui o valor de x é 0. Então, ficou menos 3 menos 0. Então, 0 menos 1, menos 1. Menos 3 menos 0, menos 3. Menos de 1 por menos fica mais 1 terço. Então, o valor de a da função h é 1 terço. Então, perceba que o valor de a da função g, ó, é 1 e o valor de a da função h é 1 terço. Realmente, a função g tem um coeficiente angular, uma taxa de variação maior do que a função h. Mas ambas são positivas, são crescentes, tá? Então, você vem aqui, ó, e marca dois pontos. Pega o valor de y do segundo ponto menos o valor de y do primeiro ponto, dividido pelo valor de x do primeiro ponto, do domínio, menos o valor do domínio do primeiro ponto, tá? É isso que a gente tinha aqui, ó. Já foi, esse cara aqui eu não vou voltar aqui para não confundir aqui, tá?
Ok. Aí, na letra C, pergunta. Determine o coeficiente linear de cada uma das funções. O que é coeficiente linear? É aquele valor de B. O valor de B é sempre o ponto em que a função intersecta o eixo y. A função g, pessoal, ela interceptou o eixo y aqui, ó, em menos 1. Então, o valor de B dela é quanto? Já marquei aqui, ó. Menos 1. A função h interceptou em 1. Menos 1. Então, o valor de B da função h é quanto? 1. Tá? É fácil você ver o valor de B. Aí eu pergunto, se você já sabe o valor de A e o valor de B da função g, e já sabe o valor de A e o valor de B da função h, já dá para você desenhar essa função, ó. Ou seja, quem é a função g? É A vezes x. Quanto que é o A da função g? Tá aqui, ó. O A da função g é 1. Então fica 1x menos o valor de b, mais o valor de b, que na verdade é menos 1. E a função h de x, que é o valor de A dela? 1/3. Então fica 1/3 x mais o valor de b, que é quanto? 1. Então tá aqui o 1 aqui, ó. Que é esse mesmo 1 que a gente havia circulado aqui no valor de b. Aí você consegue desenhar a função que é associada a essas representações gráficas. Tá? Você calcula o valor de A e depois o valor de B. Ou seja, o A é a mesma coisa que a taxa de variação, que é isso que a gente calculou aqui. Certo? Ok. Questão 19. Observe o gráfico das funções afins G e H. Continuando, né? E determina o ponto de interseção das retas. Dessas mesmas funções que a gente já tinha ali anteriormente. A gente já descobriu as funções dela, já? G de x é x menos 1 e h de x é 1/3 de x mais 1. Ela quer saber o seguinte, ó. Esse ponto de interseção aqui vale quanto? Qual é o valor de x dele e qual é o valor de y? Alguém pode falar, eu tô achando que x aqui é 3 e eu acho que y aqui é 2. Mas achar não é suficiente. Tá parecendo que é, mas... Valor de... Oi? Não, pode continuar. Eu não sei se você comentou disso. Tá parecendo que o valor de x desse ponto aqui de interseção é 3 e o valor de y é 2. Mas a gente não tem que simplesmente achar que é, né? A gente tem que provar, tem que mostrar que é. Aí eu pergunto o seguinte. O que tem essas duas retas em comum aqui? Elas se tocam, não é? Ou seja, o valor do domínio aqui é o mesmo para as duas, né? Esse que é a e o valor da imagem também é o mesmo para as duas. Exatamente nesse ponto, que é o ponto de interseção. Aí, pessoal, se é o ponto de interseção, eu posso dizer o seguinte. A função g de x é igual à função h de x, justamente nesse ponto. Se elas são iguais, eu posso igualar, ó. Vou fazer aqui então. Eu posso pegar a função g de x e igualar a função h de x. Aí eu vou descobrir justamente o valor de x que elas são iguais, tá? Então, x menos 1 igual a 1/3 de x mais 1. Estou igualando as funções. Mas agora deixou de ser uma função e passou a ser uma equação, tá? Eu vou pegar e isolar o x dessa igualdade. Como eu tinha aqui, ó, 1/3 de x. Tem um barulhinho, eu acho. Já tem no seu celular. Pronto. Como tem 1/3 de x aqui depois da igualdade, você vai pegar esse 1/3 e subtrair no primeiro membro. Então ficou x menos 1/3 de x igual a 1. Esse menos 1 ficou mais 1. Então x menos 1/3 de x igual a 1 mais 1, que é 2. Vou ter que tirar o MMC. O MMC de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1x negativo, ficou 1x negativo. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2, 6. A gente divide no denominador e multiplica no numerador, né? Simplifica esse 3 com esse 3, ó. Ficou 3x menos x, 2x, igual a 6. Como está multiplicando, x igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, realmente, como estava aparecendo, ó, esse valor do x aqui, ó, é 3. A gente tem que descobrir agora o valor de y aqui, que parece que vai ser em 2. Tá? O que você faz? Se você descobrir que o valor de x é 3, você pode pegar esse x e substituir em qualquer uma dessas funções aqui e descobrir o g de x. Então, ó, eu vou substituir o x por 3, ou seja, o g de 3 no caso, por 3 menos 1, que é 2. Então, realmente, ó, quando o x for 3, a imagem será 2, que é o valor de y. Tá? Logo, as coordenadas do ponto de interseção são essas, ó, 3 e 2. Correto? É o ponto de interseção dessas funções aí. Letra E. Para que valor de x tem se h de x menor que g de x? Aí você faz, ó, h de x, pessoal, é essa função verde, tá? Vou até colocar um verde mais forte aqui, ó. H de x é essa função aqui, ó. Tá? Ela variou. Tipo assim, ela é essa função e a função g de x é essa outra que a gente tem aí. Essa aqui, ó.
A partir desse ponto de interseção, a função g passou a ser maior que a função h. Mas até aqui no ponto de interseção, a função h era maior que a função g. Estava sobre, estava acima. Tá? Então, aqui pergunta. Para que valores de x tem se h de x menor que g de x? H de x vai ser menor que g de x a partir desse momento aqui, ó, a partir do domínio igual a 3, ou seja, o h vai ficar inferior ao g. Então, ó, a função h de x será menor que a função g quando x for maior que 3, ou seja, daqui para frente, ó, tá? Que ela vai ser, a função h vai ser menor que a função g. A imagem dela é sempre menor, ela está abaixo, ó, correto? Olhando isso no gráfico. Ok. Questão 20. Sabendo-se que o zero de uma função polinomial primeiro grau f é 2, tá? Falando sobre o zero é muito interessante. Ó, o zero da função primeiro grau é 2. E se é o zero da função, quer dizer o seguinte. Quando você substituir o x por 2, o resultado da imagem será 0. E também você sabe o seguinte. Quando você substituir o x por menos 1, a imagem vai ser quanto? 4. Então você tem 2 pontos. Quando substituir o x por 2, a imagem vai ser 0, porque aqui fala que é o zero da função. E quando você substituir o domínio por menos 1, a imagem será 4. Faça o que se pede. Qual é a taxa de variação da função? A taxa de variação da função é o valor de a. Ele quer saber o seguinte, ó, qual é o valor de a? Vocês veem o seguinte, a função ela é desse modelo, ó, f de x igual a x mais b. Ele quer descobrir qual é esse valor de a da função aqui, tá bom? Aí o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente sabe que quando o domínio for menos 1, a questão já nos disse aqui, ó, que a imagem será 4. Ou seja, quando o f de menos 1 é igual a 4. A gente já sabe também que quando o domínio for 2, a imagem será 0. Porque falou que o zero dessa função é 2. A gente vai pegar esses valores, pessoal, e substituir nessa função para descobrir o valor de a. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer o seguinte. Substituir, ó. Ou melhor, eu não vou substituir, não. Eu acabei fazendo aqui daquela outra forma, que a gente calcula a taxa de variação. Você vai pegar o seguinte, o f de x2 menos o f de x1 dividido pelo x2 menos x1, que é aquela taxa de variação, tá? Então, ó, quem é f de x2? Eu vou chamar o f de x2 aqui, ó, o 0, e o f de x1 é 1, 4. São as duas imagens que nós temos. Então, vai ficar assim, ó, 0 menos 4. E o x2, o primeiro valor de x que eu estou chamando aqui é o 2. E o x1 é quem? É o menos 1. Então, ó, 2 menos menos 1, tá? Eu pego a imagem do segundo ponto, menos a imagem do primeiro, ou seja, 0 menos 4. E o domínio do segundo ponto, 2, menos o domínio do primeiro ponto, que é menos 1. Então, ó, ficou o seguinte, 0 menos 4, dividir por 2 menos menos 1, tá? Então, 2 menos menos 1 fica 2 mais 1, que é 3. 0 menos 4 é menos 4. Ficou menos 4 terços, que é o valor de a dessa função. Poderia fazer isso também substituindo na própria expressão aqui. Daria para descobrir também, tá? Aí pergunta, a função é crescente ou é decrescente? Porque, como você já viu que a é negativo, é uma função decrescente. Pelo fato de que a taxa de variação dela é negativa, tá? E aí depois pergunta, determine a lei de formação dessa função. Se eu já sei que a vale menos 1 quarto, eu só preciso calcular agora aqui ó, o valor de b. Porque a gente já sabe quanto que é. Tá? Como a gente vai fazer para descobrir o valor de b? A gente pode fazer o seguinte, ó. Pegar e substituir. Substituir como? Cadê? Aqui. Pode ser que tenha algum erro. Não. A questão nos diz, pessoal, vou marcar de outra cor aqui para entender. A questão nos diz o seguinte, ó. O zero da função é 2. Ou seja, quando você substituir o x por 2, tá? A imagem, o resultado da função, que na verdade vai ser uma equação agora, será 0. Então é o seguinte, quando eu substituir esse x aqui por 2, essa imagem aqui, ó, será 0. Foi isso que a gente fez, ó. Pegou esse x e substituiu ele, ó, esse x aqui por 2. Só que eu já sei que a é menos 4 sobre 3, então ficou menos 4 sobre 3 vezes 2. Por isso que resultou aqui menos 8 sobre 3, tá? Porque eu peguei o valor de a que a gente já tinha calculado aqui, ó, e substituí no lugar do a.
e multipliquei pelo valor de x, que nesse caso é 2. Então, menos 4 sobre 3 vezes 2 resulta menos 8 sobre 3. Como eu substituir o x por 2, o resultado será 0. Tá o 0 aqui. E o b a gente não substituiu porque a gente quer calcular b. A gente não sabe o b ainda. Então, ó, ficou o seguinte. 0 igual a menos 8 terço mais b. Então, ó, repetiu aqui. Menos 8 terço eu somo, eu mudo de membro, tá? Era negativo, ficou positivo, ficou b igual a 8 terços, tá? Então esse é o valor de b. A é menos 4 terços e b é igual a 8 terços, tá? Então, ó, a gente já sabe que essa função vai ser da seguinte forma, ó, f de x igual a x mais b. Quem é a? Menos 4 terços, a gente calculou lá no início, e o valor de b é 8 terços. Eu não vou desenhar o gráfico dele aqui não, porque o gráfico você vai lá e monta aquela tabelinha e constrói o gráfico, tá? Vou mostrar aqui no GeoGebra como que ficaria o gráfico dela, só para vocês conferirem. Ó, no GeoGebra é muito simples. Aqui você vem aqui, ó, e digita f de x igual a menos 4 terços x mais 8 terços, tá? Não, tem um erro. Ah, tá. Esconde. Pronto. Aí o gráfico dela fica da seguinte forma. Olha o gráfico dela aqui, tá? Como a gente já sabe, o valor de A é negativo. Ela é uma função decrescente. Tá aparecendo aí, tá? Menos 4 terços de x mais 8 terços. Esse é o gráfico da função respondendo a letra D, tá? Ok. Continuando. Você já fez isso aqui. Questão 21. Essa é uma questão envolvendo contextos. Vamos lá, que a gente tem que interpretar a questão. Essa é uma das mais interessantes. Aí a gente muda a conversão. Tá? A gente deixa de sair, a gente pega um probleminha e associa a algum tipo de expressão, nesse caso a função. Na época do Natal, a loja oferece aos funcionários temporários que trabalham 6 horas por dia um salário fixo de R$ 900, mais uma comissão de 2% em reais sobre o total vendido. Já a loja B não oferece salário fixo, tá? A questão diz que ela não oferece salário fixo para o mesmo tipo de funcionário, mas paga 8%, enquanto a outra paga 2%, em reais de comissão sobre o total vendido. Então, qual é a diferença? A loja A, ela te paga R$ 900 mais 2% da quantidade que você vender ao final durante o mês. A loja B, ela não te paga um valor fixo, ela só te paga a porcentagem, mas é maior, né? 8% sobre tudo que você vendeu no mês. Esse é o seu salário. Aí pergunta, para um total de vendas de R$ 13.000, qual é o salário que você receberia na loja A e na loja B? Aí eu pergunto, como é que você faz para calcular o salário na loja A, pessoal? O que eu devo fazer para calcular o salário na loja A aqui? Como que é calculado o salário na loja A? Alguém pode comentar? Jéssica? Como que é o salário na loja A? Ó, R$ 900 fixo, mais uma comissão de 2% do que você vendeu, né? Não é isso? Gabi, alguém vai falar? Exato. Isso. Aí o que você vai ter que fazer então? Você tem que pegar, calcular a porcentagem daquilo que você vendeu, somar com R$ 900. Não é isso? Então, olha, como ele vendeu R$ 13.000, então o salário dele será o seguinte. Na loja A vai ser R$ 900, que já são fixos, mais 2%, por isso que tem aqui 2 sobre 100, tá? Porcentagem você divide por 100, de quanto? Do total de vendas, que nesse caso é 13.000. Então o salário na loja A será quanto? 900 mais 2% de 13.000 dá 1.160. Então não vou demorar nesse cálculo não, para não demorar. Então é só você simplificar o zero aqui. 130 vezes 2 é 260, com 900 dá 1.160, tá? Então esse é o salário na loja A. Só que na loja B faz diferente. Ele só vai te pagar 8% do que você vendeu e pronto, não tem dinheiro fixo não. Então na loja B vai ficar como? 8%, por isso que 8 dividido por 100, de 13.000. Você vem aqui, pega 2 zeros aqui, ó, e simplifica com 2 zeros aqui, sem ser após a vírgula. Então ficou 130 vezes 8, tá? Depois da vírgula não vai interferir não. Então dá R$ 1.040. Na loja A a pessoa receberia R$ 1.160 por mês, se ela vendesse 3.000 o mês todo. E na loja B ela receberá R$ 1.040, tá? Como salário. Aí na letra B, escreva a lei de formação
das funções correspondentes ao salário recebido em cada uma das lojas pelo total de vendas. A gente tem que fazer o seguinte, ó. Seja X o valor referente ao total vendido ao mês, porque o seu salário depende do que você vendeu. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. S de X é o salário na loja A e P de X é o salário na loja B. O salário na loja A, o S de X, e o salário na loja B depende do X. Por isso que vai falar que esses salários eles estão em função de X. Por quê? Depende de X, que é a quantidade que você vende. O seu salário depende da quantidade que você vendeu ao mês. Então, por isso que o salário, ambos aqui estão em função de X, tá? Aí é o seguinte, S de X é como? É 2%, é na loja A, ó, 2% da quantidade que você vendeu, somado com R$900. É assim que você vai calcular na loja A. Quem é X, X é o tanto que você vendeu ao mês. Pode ser qualquer valor positivo aqui, tá? Já na loja B, aí eu multiplico aqui, né? Simplifico divido 2 por 100, fica 0,02x mais 900. Enquanto que na loja B é como que é calculado? 8% de x, só isso. Então, não tem valor fixo lá não. Então, 8 dividido por 100, 0,08. Então, esse é o salário na loja A e esse é o salário na loja B, tá? Perceba que o salário depende da quantidade de venda, depende de X. Então, S em função de X e P em função de X. S é o salário na loja A e P é o salário na loja B, correto? Aí eu pergunto para vocês, me respondam aqui. Esse X aqui, ele pode admitir qualquer valor real? Por exemplo, positivo, negativo, natural, decimal. Ele pode admitir qualquer valor aqui nesse caso? Eu pergunto, o X aqui representa o quê? Nessa situação, o X representa o quê? Jéssica diz que sim. Eu pergunto para você, Jéssica, o X aqui representa o quê? O valor referente ao total vendido ao mês, não é isso? Então, assim, o salário depende do total que você vendeu. Nesse caso, assim, se fosse uma situação qualquer, o X poderia ser qualquer valor real. Só que nesse exemplo, o nosso X representa o total vendido ao mês. E você percebe o seguinte, não tem como, por exemplo, ao final do mês, uma pessoa chegar lá e vender, por exemplo, menos R$20. Então, você percebe que nesse caso, o valor de X só poderá admitir, só poderá estar no intervalo que positivo por conta dessa situação, porque o X se refere ao total de vendas, não é isso, Gabi? Eu estou falando Gabi porque acho que você abriu o áudio aqui. Então, nessa situação, o nosso X ele poderá ser somente números positivos, tá? Porque se refere ao total de venda ao mês. O X aqui, por exemplo, na letra A, a pessoa falou que vendeu R$13.000, ó, ou o X aqui valia 13 mil. A pessoa pode vender 10 mil ao mês, pode vender 20 mil, mas ela não pode vender, por exemplo, menos 10. Ela não tem como vender isso. Então o X aqui vai ser sempre positivo, tá? É só um detalhe. E por isso que a gente pode falar que essa função aqui ela é do tipo afim, mas ela não é função afim. Porque para ser função afim, o X pode ser qualquer valor. Não é esse caso aqui, tá? Letra C da questão 21. Qual deve ser o total de vendas para um funcionário da loja A? Para que um funcionário da loja A receba 1.600 de salário e da loja B? Aí eu faço bem assim. A loja A, o salário dela, a gente já calculou na letra anterior, que ele é dado da seguinte forma. S de X, a gente já fez isso aqui, foi lá da letra anterior, da letra B, tá? 0,02x, porque é 2% de x, mais 900. Aí, se o salário dele é 1.600, é só substituir esse salário aqui, ó, por 1.600 e calcular que tanto que ele teve que vender, qual o valor de x, né? Para que ele recebesse 1.600. Então, ó, o S de x é 1.600. Eu vou lá e substituo. 0,02x mais 900 é igual a 1.600, que é o salário. Resolvendo, o 900 estava somando, a gente subtrai, ó, então ficou 1.600 menos 900, que dá 700. Como o 0,02 está multiplicando pelo x, a gente divide, ó, x, repetiu aqui, é 700 dividido por 0,02. Ah, professor, eu não sei dividir isso aqui, não pode usar calculadora? Pode sim, isso aqui é muito simples, ó. Você multiplica por 100 aqui adianta duas casas. Se você multiplicou por 100 o denominador, você multiplica por 100 também o numerador, tá? Então, ó, aqui tem que multiplicar por 100. Como você mudou duas casas aqui, deixou de ser 0,02 e passou a ser 2. 700 dividido por 2 dá 350. Acrescenta os dois zeros aqui que você tem que multiplicar por 100. Ó. Então ficou 35 mil. Apresentou zeros aqui.
Então, na verdade, para que uma pessoa receba R$ 1.600 na loja A, ela tem que vender um total de R$ 35.000 de vendas durante o mês, em dinheiro, tá? Já na loja B, a função lá é o seguinte, ó, P de X igual a 0,08X. O salário dela tem que ser quanto? 1.600. Ou seja, o resultado aqui vai ser 1.600. Ó. Aí você substitui o P de X por 1.600. Ficou com 0,08X igual a 1.600. Ou seja, a imagem é 1.600. Qual é o domínio? Em outras palavras, associado ao contexto. Se ela recebeu um salário de 1.600, que tanto de venda em dinheiro que ela vendeu durante o mês? Qual é o valor de X? Como o X está multiplicando pelo 0,08, você divide, ó, tá? 1.600 por 0,08. Dividindo isso aqui usando aquele mesmo critério que você aqui ainda há pouco, para não ter que usar a calculadora, resulta 20.000, tá? Então, na loja A, para que a pessoa receba R$ 1.600 de salário, ela tem que vender R$ 35.000 de produto durante um mês. Já na loja B, para receber R$ 1.600, ela tem que vender R$ 20.000 de produtos durante um mês, tá? Ok? Muito bem, Jéssica, entendeu? Certo? Eu tô vendo seus comentários aqui, por isso que eu tô falando isso aí, tá? Mas, como eu já disse, podem comentar, podem falar em vez de escrever, tá bom? Ok. Letra D. A partir de que valor de venda é mais vantajoso você trabalhar na loja B do que na loja A? Aí eu pergunto o seguinte, a partir de que quantidade de venda... Porque assim, presta atenção. Na loja A, você já vai começar recebendo quanto? Ó? Você já vai começar recebendo R$ 900. Você vai ter uma vantagem aí, não é? Na loja B, você não começa recebendo nada. Vai depender tudo da quantidade que você vender. Só que, por outro lado, na loja A, você só ganha 2% do que você vendeu. Na loja B, você ganha 8%. Então, assim, por mais que na loja A você já começa ganhando mais, a partir de um momento, na loja B, se você vender bastante, você ganha mais do que na loja A. Como você vai saber isso, então? Ó, na equação do primeiro grau, na verdade a gente chega nisso, ó. Em que momento que a função P de X, ou seja, que o salário na loja B, que é o P de X, será maior do que o salário na loja A, será maior do que o S de X? Aí você vai lá e faz o seguinte, ó. Quem é P de X? É 0,08X. Ele vai ser maior do que 0,02X mais 900, ou seja, substituir o P de X aqui, ó, tá? E substituir o A de X. Eu quero saber o seguinte, para que quantidade de venda X que o salário na loja B vai ser maior do que o salário na loja A? É isso que eu anotei aqui. Então, ó, eu tenho que resolver essa inequação. Esse aqui é um símbolo de desigualdade maior. Eu tenho que resolver essa inequação de maneira semelhante à equação. Eu vou pegar e isolar o x, 0,08x. Eu vou pegar esse 0,02x aqui, ó, e subtrair no primeiro membro, tá? Então ficou como? 0,08x menos 0,02x maior do que 900. 0,08x menos 0,02x fica 0,06x. Como está multiplicando pelo x, a gente vai dividir, que é a operação oposta. 900 dividir por 0,06, tá? Que resulta quanto? 15.000, ou seja, x tem que conservar o sinal, ó, maior que 15.000. O que significa essa resposta? Alguém sabe dizer o que significa esse x maior que 15.000? Indagou o que na questão aqui? A partir de que quantidade de venda é mais vantajoso você trabalhar na loja B? Então você entende o seguinte, quando o x for maior que 15.000. Isso. Ou seja, a pessoa tem que vender mais. Se a pessoa vender mais que 15.000 por mês, ela é mais vantajoso ela trabalhar na loja A ou na loja B? Se ela vender mais de 15.000 durante um mês, é mais vantajoso ela trabalhar na loja B, porque é o momento em que a função B é maior do que a função A. Ou seja, o salário na loja B é maior que o salário na loja A. Tá? Então, até 15.000 que ela vender por mês, ela trabalha na loja A. Mas se ela vender mais que 15.000, compensa ela trabalhar na loja B. Tá? Ok. Questão 22. Um marceneiro vende alguns modelos de armário para a cozinha ao preço de R$ 450 a unidade. Tá? Então, ele vende cada armário por esse valor, ó, R$ 450. A dica que eu vou dar para você é o seguinte, eu comento muito isso com o pessoal do vestibular, é o seguinte, você já vai lendo a questão, pessoal, e grifando as informações interessantes aqui para você
para chamar a atenção, tá? Em linha a gente faz muito isso. Ele vende cada armário por esse valor e ele gasta com matéria-prima um valor fixo. Então, ó, ele gasta, isso aqui é o que vai gastar, tá? Um valor fixo de quanto? Dos R$ 2.250. Ele gasta isso todo mês, independente da quantidade que ele produzir, porque isso aqui, ó, é um valor fixo que ele já gasta todo mês. Além disso, ele gasta também R$ 75 por cada armário produzido. Então, ele vai gastar R$ 2.250 todo mês. Além disso, vai gastar mais R$ 75 por cada armário. E ao final, ele vende um armário por R$ 450. Tá? Aí pergunta, se foram vendidos aqui 3 armários em um mês, o marceneiro terá lucro ou prejuízo? A gente vai ter que calcular o seguinte. Quando ele vender os 3 armários, ele vai ganhar que tanto de dinheiro? Qual vai ser a receita dele? Aí é o seguinte, ó, se ele vender 3 armários, como ele vende cada armário por 450, eu multiplico por 3. Então, ó, se ele vender 3 armários, ele receberá R$ 1.350. Só que ele gastou, bora ver que tanto que ele gastou. Quais são os gastos dele? São esses, R$ 2.250 que já é fixo, que ele gasta todo mês, mais R$ 75 por armário. Por isso que eu multipliquei por 3, é o que foram 3 armários. Ou seja, dá um total de 2.250 mais vezes 25. Ou seja, ele gastou 2.475. Aí eu pergunto, se durante o mês ele vender só 3 armários, ele teve lucro ou prejuízo? Prejuízo. Muito bem, prejuízo. Por quê? Ó, a De gente chama isso aqui- 1.125. Muito bem, porque ó, a função receita, quando falar na questão função receita, é o total de vendas, tá? A função receita dele foi de 1.350, só que a função gasto foi 2.475. Ou seja, quando você subtrair, ele vai ter um prejuízo negativo, ele vai ter um prejuízo de R$ 1.125, tá? Letra B. Escreva a lei de formação das funções. V, que relaciona o valor das vendas com o número X de armários. G, que relaciona o gasto na produção com o número X de armários. E L, que relaciona o lucro obtido com o número X de armários, tá? Perceba que tudo está em função de X, porque tudo depende da quantidade X de armários que ele produzir e que ele vender. Então, tudo depende da quantidade de armários, tá? Tudo está em função de X. O gasto depende da quantidade de armários, o lucro depende da quantidade de armários, e o valor de venda, tá? Total depende da quantidade de armário que ele vendeu também. Então, ó, como a gente vai fazer isso aqui? Vendas. Como que é dada a venda? A venda está em função de X e ela é dada como 450 vezes X, ou seja, 450 vezes a quantidade de armário. Então, essa é a função venda. Venda depende de X. 450 vezes X. Já a função gasto, ela é dada da seguinte forma, ó. R$ 2.250 fixo, que eu já gasto durante o mês, mais R$ 75 multiplicado pela quantidade de armário. Tá? Então, esse é o gasto. Ó, 75 vezes a quantidade de armário, mais 2.250 que já é fixo. Aí eu pergunto, relacionando isso a uma função afim, a gente entenderia o seguinte, o valor de A aqui ó, seria o 75 e o valor de B seria o 2.250, tá? Se a gente for associar a uma função afim. Quem é o lucro? Aí lucro é o seguinte, lucro é a função receita menos a função gasto, ou seja, é a quantidade de venda menos a quantidade de gasto. Aí você calcula o lucro, ou que pode ser prejuízo também nesse caso, né? Ou seja, lucro é o total de vendas menos o total de gastos. É o que a gente fez lá na letra A. Ou seja, quem é a função venda? 450x menos a função gasto, que já está aqui, ó, tá? Essa aqui, que é quanto? Menos 2.250 mais 75x, ou seja, o lucro é o total de venda menos o total de gastos, tá? Então ficou o seguinte, ó, multiplica o menos pelo parênteses, ficou menos 2.250, menos 6 mais, ficou menos 75x. Então, ó, 450 menos 2.250 ficou menos 350, ou melhor, 450x eu tenho que somar com esse menos 75x aqui, ó. 450x menos 75x ficou 375x, tá? Menos 2.250, tá? Eu somei esse primeiro x com o segundo x aqui, tá? Então essa é a função lucro, tá? Vou apagar aqui para
Tá muito embolado esse negócio aqui. Pronto. Então, ok, o lucro é esse aqui, ó. O lucro da função ele é dado por essa expressão 375x menos 2.250, que poderá, na verdade, ser lucro ou prejuízo, depende da quantidade que ele vender. Se ele vender, por exemplo, só 3 armários, você já percebeu aqui que vai ser, na verdade, um prejuízo e não necessariamente um lucro, tá? Ok. Na letra C, a gente tem o seguinte. Para não ter lucro nem prejuízo, quantos armários o marceneiro precisa lá vender? Aí eu pergunto, se ele não tem lucro nem prejuízo, quer dizer o quê? Que o total que ele vendeu foi igual ao total que ele gastou, correto? Ele não ganhou dinheiro, não teve lucro, e nem perdeu, ele não teve prejuízo. Ou seja, o valor da quantidade de venda, V de X, é igual a G de X, que é a quantidade de gastos. Ou seja, ele não vai ter nem lucro nem prejuízo, porque o tanto que ele vendeu foi o tanto que ele gastou. Isso não é positivo para a empresa, né? Porque ele não ganhou nem perdeu, mas não tem lucro também. Então você iguala. Quem é o V de X? A gente já fez na letra anterior, letra B, tá? O V de X é quanto? 450x. A gente já calculou isso na letra B. E o G de X é quanto? 2.250 mais 75x. De onde que eu estou pegando isso aqui? Da letra B, tá? Então eu igualei essas duas funções. Se eu igualar essas duas funções, deixa de ser uma função e passa a ser uma equação. Vou ter que isolar o x. Ó. Eu peguei o 75x positivo aqui e subtrair no membro oposto. Tá? Com CV de 2.250. Ficou 450x menos 75x. Dá 375x daqui. Igual a 2.250. Aí eu divido x é igual a 2.250 dividido por 375. Tá? Que dá um total de 6 armários. O que isso significa? Se a pessoa vender 6 armários, ela não terá nem lucro nem prejuízo. O resultado final dela será zero. Se ela vender uma quantidade menor que 6 armários, ela tem prejuízo, porque você já viu que 3 armários resultam em prejuízo. Se ela vender uma quantidade maior do que 6 armários, ela terá lucro. Mas o 6 em si, ele é nulo, tá? Nem lucro nem prejuízo. Aí pergunta, na letra D, quantos armários ela deve vender para ter um lucro mensal de R$ 1.500? Aí a função lucro, a gente já calculou lá na letra B, que é o seguinte, ó. A função lucro é essa aqui, ó. 375x menos 2.250. Vou voltar lá para vocês verem. A gente já tinha calculado ela aqui, ó. Na letra anterior. A função lucro, essa última aqui, circular aqui de amarelo, ó. Certo? Essa aqui. Função lucro. 375x menos 2.250. A gente vai utilizar ela lá na próxima questão agora. Olha ela que vai aparecer aqui. A função lucro é 375x menos 2.250, tá? Aí eu quero saber o seguinte. Se a pessoa... Eu acabei riscando aqui sem querer. Acontece, né? Se a pessoa aqui quer ter um lucro mensal de R$ 1.500, quantos armários ela tem que vender? Ou seja, o resultado desse lucro aqui, ó, será 1.500 na verdade. Qual deve ser o valor de X? Qual deve ser a quantidade de armários? Só substituir, ó. Substituo o lucro por 15.000, ou melhor, por 1.500, e a partir disso eu vou descobrir o valor de X. Então a gente tem que resolver essa igualdade, que é essa equação aqui, ó, tá? Deixou de ser função e passou a ser equação. Esse X aqui passa a ser uma incógnita, agora a gente tem que calcular ele. Então, ó, 1.500 mais 2.250 está negativo, a gente somou no membro oposto, igual a 375x. Tá? Somando isso aí vai resultar 3.350, igual a 375x, tá? Então o valor de x é quanto? Eu inverti a igualdade aqui, 375x igual a 3.750. Aí eu vou dividir, ó, x é 3.750 dividido por 375, que resulta 10. Ou seja, para que ela tenha um lucro de R$ 1.500 no mês, ela tem que vender 10 armários, tá? Perceba que 6 armários, ela não teria nem lucro nem prejuízo. Com 10 armários, ela vai ter um lucro, tá? E se for menor que 6, ela vai ter prejuízo. Qual será o lucro desse marceneiro, letra E, com a venda de 15 desses armários? É só substituir a função lucro, que é o valor de X, esse X aqui, tá? É só substituir ele por... já que eu quero usar o lucro, ó, eu quero saber qual foi o lucro quando ela vender 15 armários. É só substituir o X, esse X, tá? Por 15, tá? Então o lucro vai ser quanto?
Lucro de 15 armários é igual a 375 vezes 15, substitui o x por 15, menos 2.250. 3.375. Dá R$3.375 de lucro, tá? Perceba que maior que 6 armários ela só vai ter lucro. Menor que 6, quantidade menor que 6 armários, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ela vai ter prejuízo. 6 ela não tem nem lucro nem prejuízo, tá? Essa é a interpretação da função aí, tá bom? A gente pode entender isso aqui como variação de sinal. É como se, eu vou fazer uma coisa muito interessante para vocês aqui agora. Presta atenção. Vou fazer de azul aqui nesse espaço que está em branco. Imagina esse eixo aqui é eixo x. Estou desenhando aqui, tá? O zero dessa função vai ser o ponto... É uma coisa interessante aqui, presta atenção. O ponto 6. Por que o ponto 6? É aquele momento que ela não tem nem lucro, nem prejuízo. Correto? Essa função do lucro, ela é uma função crescente porque o valor de A é positivo. O gráfico dela vai ser assim, ó. Vai ser, ó, para a direita. Perceba. Aí o que a gente entende disso aqui? Quando o x for maior que 6, ela vai ter um lucro o quê? Positivo. Quando o x for menor que 6, ela vai ter o quê? Um prejuízo. Isso é estudo de sinal. Quando o x for igual a 6, ela não vai ter nem lucro nem prejuízo. Tá bom? Ok. Questão 22, última letra. As funções f, g e l são afins? Pode lembrar quais são as funções f? V, G e L, na verdade? São essas. Não. Função V é a função da venda, função G é a função dos gastos, a função L é a função do lucro. Ela se assemelha muito à função afim, mas por que ela não é função afim? Só por causa de um detalhe. Porque essas funções aqui, ó, elas todas estão em função de x. Aí eu pergunto mais uma vez, o que representa o x? O x representa o número de armários. Tem como o número de armários ser negativo ou ser um valor decimal? Vender, por exemplo, 1,4 armário? Tem como? Não. Não tem. Então o x, na verdade, não pode ser qualquer valor real. Por isso que essas funções não são funções afins, tá? Porque para ser função afim, o domínio tem que ser real. O x tem que ser qualquer valor real. Nesse caso não é. Só que esse livro deixa um pouco a dúvida. Ele poderia entender melhor, explicar melhor assim. Essas funções são do tipo afim. Só que o detalhe é que o domínio dela não é real. O domínio dela tem que ser um número natural. Por que natural? É uma função afim com domínio natural, do tipo afim. Por que natural? Porque o x pode ser 0, pode ser um armário, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tá? A resposta, então, para a pergunta em si é que não. Mas, na verdade, elas são funções do tipo afim com domínio natural, ao invés de real. Tá? Questão... Ué, acabou? Só era até 22? Pronto, então, assim, eu acho que eu acabei demorando um pouco na nossa aula aqui. Vocês devem falar a verdade, demorou muito. Porque eu tentei explicar bastante sobre o que a gente estudou aqui. A gente não tinha realizado nenhuma live até hoje, tá? E aí, espero que vocês corrijam os exercícios, esclareçam as dúvidas e que aproveite um pouco mais essa nossa aula aqui. Eu já estou aqui na nossa... Eu já parei a apresentação, tá? Eu já estou aqui em nossa câmera aqui. Se vocês quiserem ligar a câmera só agora no final da aula, podem ligar, tá bom? Pronto. Foi um pouco demorado, mas acredito que isso é proveitoso, tá bom? E continue estudando, façam os exercícios. A gente vai tentar marcar mais aulas assim a partir de agora, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar a respeito dos nossos estudos, como que está o andamento das atividades em matemática, tem tarefa atrasada? Pode ligar a câmera, tá? Pode ligar o áudio também. Tem? Vocês estão com... Pra mim, pessoa tá ótimo, né? Essa atividade matemática que eu tô fazendo mesmo. Vocês acharam Eu isso aqui? desleixei nada das matérias. Não entendi, desculpa. Eu estou falando que eu desleixei nas outras matérias. Sério? Por quê? Sério? E vocês, meninos? Estão conseguindo acompanhar a matemática um pouco? Tá achando difícil? Na verdade, acaba sendo um pouco difícil, mas eu comento com os colegas assim que
A matemática ela é interessante justamente por isso, por essa questão da descoberta, a gente descobrir, sabe, investigar. Por isso que ela acaba sendo, eu pelo menos considero muito interessante nesse sentido. A gente buscar coisas novas, investigar, aprender. O interessante é isso, correr atrás mesmo. Tá? Superar as dificuldades, tá bom? Eu só gostaria que no final que vocês ligassem a câmera, pelo menos pra gente tirar um print. Vamos? Gabi, Tainá e Vamos lá, galera. Anda. André, Luiz, Jéssica. Eu vou até desligar o meu celular aqui, que eu também estou conectado com o celular para não ocupar espaço aqui. Pronto. Vamos ligar a câmera só aqui no final agora. Eu acabei saindo com o celular. Vamos, André, vamos, Joana, Jéssica. Você tá por aí? E o Mal eu tô vendo aqui já. Menino, o pessoal tá com medo. O pessoal foi saindo da live. Tá certo então. Acho que o pessoal tá com vergonha. A gente vai acostumando mais no decorrer das nossas aulas. Tá? Muito bem, já apareceu uma aqui, que legal. Jéssica, show de bola, Jéssica. Nilmar. Oi, Gabriel saiu. Se vocês quiserem ligar, é que eu vou tirar um print aqui, tá? Tainá também, André e Joana, ok? Só pra gente postar lá depois. E lembrando que eu vou publicar esse vídeo no YouTube, tá? Depois eu compartilho com a turma de vocês, para que quem não assistiu possa acompanhar, ok? Já tirei um print aqui, deixa eu ver como ficou. Só pra a gente publicar depois. Perfeito. E aqui tá. Cadê você? Tá abrindo aqui o software para colar o print. Meu computador tá lento também. Pronto, não saiu ninguém com o olho fechado não. Os demais não quiseram ligar por enquanto. Então tá bom, pessoal. Até o nosso próximo estudo. Foi muito bom, tá? Obrigado pela companhia. Vou esperar André Luiz se ele vai querer participar do nosso print. André, você que chegou agora, quer ligar a câmera para a gente tirar um print final e encerrar? Que Tainá e Joana estão aqui também, mas acho que eles não ouviram. André?